Fala pessoal, vamos para o item 2 da questão 21, que fala assim, ó, um laboratório de análises clínicas leva 6 dias para analisar 1.600 amostras de sangue, com 8 técnicos trabalhando durante 8 horas por dia. A gente começa a ler a questão e já de cara, quem está antenado no assunto sabe que é de regra de três composta, né? É regra de três composta. Então vamos lá. Número de dias é uma das grandezas que a gente tem aqui. O número de dias, no caso, é 6, né? Ela leva 6 dias. O laboratório leva, né? 6 dias. Eles analisam 1.600 amostras de sangue. Então, o número de amostras aqui vai ser 1.600. Com 8 técnicos trabalhando. Então, número de técnicos, outra grandeza importante. O número de técnicos é 8. 8 técnicos trabalhando durante 8 horas por dia. Então, a jornada de trabalho deles aqui, 8 horas por dia. Vou colocar assim, né? Horas por dia, 8. E aí, continuando a questão agora. Em função dos desdobramentos da pandemia de Covid-19, apenas 6 técnicos, então o número de técnicos aqui caiu para 6, estão trabalhando com a mesma produtividade. Aqui, gente, ó, como a produtividade se mantém a mesma, a gente não precisa adicionar a grandeza produtividade. Se a produtividade tivesse dobrado, por exemplo, a gente teria que colocar uma grandeza ali, chamar a anterior de 1 e a posterior de 2, porque dobrou. Se tivesse triplicado, chamaria a primeira de 1, a segunda de 3. Mas como é a mesma, não variou, né? Então a gente pode desconsiderar. E além disso, também é a mesma jornada de trabalho. O que é a jornada de trabalho? É as horas por dia, né? Então, isso daqui se mantém 8. Como essa grandeza também não variou, ela se manteve, a gente pode até desconsiderar ela, tá? Porque ela não tem alteração, continua sendo a mesma coisa, não variou. E aí vamos lá para o restante. Nessas condições, o laboratório precisará de menos de 12 dias para analisar 3.000 amostras de sangue. Então, o número de amostras aqui é 3.000. E como os itens da UFSC são sempre afirmações, né, gente? Aqui a gente tem que verificar se o número de dias, que a gente pode chamar de x, ele vai ser menos de 12. Por exemplo, se o x for 11, 10, 9, ou qualquer número quebrado que seja menor do que 12, ok. Se o x for 12 ou mais, o item é falso, tá? Então é isso que a gente tem que descobrir. Assim, para facilitar a nossa resolução, o número de horas por dia aqui eu vou desconsiderar, tá? Essa grandeza não teve variação, então ela não vai alterar nada na resolução. E aí, antes de resolver a questão, a gente tem que analisar se essas outras grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza que tem o x, no caso, o número de dias que tem o x. Então, eu vou colocar uma setinha aqui, ó, no número de dias para cima. Poderia ser para cima ou para baixo, tanto faz. Mas sempre onde está o x, eu coloco uma setinha. E agora eu começo a analisar para ver se as outras grandezas são direta ou inversamente proporcionais a ela. Vamos lá. Quanto mais amostras de sangue tiver, vai levar mais dias para analisar ou menos dias? Quanto mais amostras, mais dias. Então são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais técnicos tiver trabalhando no laboratório, vai levar mais dias para analisar ou menos dias? Quanto mais técnicos, menos dias, né? Então são grandezas inversamente proporcionais. Lembrem, sempre vão analisar essas grandezas, gente, em relação a que tem a variável, tá? Sempre em relação a ela. E agora é bem simples de resolver, tá? Você pega a grandeza que tem a variável, que no caso é 6 sobre x, e você deixa ela isolada, igual, tá? Pega que tem a variável, coloca 6 sobre x, igual. Essa daqui, que é o número de amostras, ela é diretamente proporcional. A setinha está na mesma direção com essa setinha aqui. Então, você mantém a fração. 1.600 dividido por 3.000 vezes, agora, essa daqui. Porém, essa grandeza, que é o número de técnicos, ela é inversamente proporcional. A setinha está na outra direção. Se ela é inversamente, você inverte. Então, vai ficar 6 sobre 8. E não 8 sobre 6. Esses dois se invertem, tá? O 6 vai para cima, o 8 para baixo. E agora é resolver, tá? Agora é resolver mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, dá para simplificar esses zeros aqui, certo?
E aí você fala, tá, mas dá para eu evitar de simplificar? Eu me perco na simplificação? Olha, você pode, mas evita um trabalho assim gigantesco, tá? Eu vou sempre simplificar. Então vamos lá, continuando aqui. Tá vendo que o 16, que está na parte de cima da fração, dá para simplificar com 8? Dá, né? Dá para dividir os 2 por 8. 8 dividido por 8 dá 1. E 16 dividido por 8 dá 2. Né? Então, sempre quem está na parte de cima da fração com quem está na parte de baixo, como está uma multiplicação aqui, né? A gente consegue simplificar. E o 6 com o 30 também dá para simplificar, né? Vou pegar aqui uma outra cor, ó. Mas o 6 com o 30, a gente consegue simplificar por 6, né? 6 dividido por 6 vai dar 1. E 30 dividido por 6 vai dar 5. Eu vou reescrever aqui do ladinho. Vou colocar aqui, tá? Vai ficar assim, ó. 6 sobre x igual a 2 vezes 1. Na parte de cima aqui, ó, ficou 2 vezes 1. Esse 2 e esse 1. Então, 2 vezes 1, que é 2, dividido, na parte de baixo ficou 5 vezes 1, dividido por 5. E aí ficou uma regrinha de 3 simples, que é só multiplicar cruzado, né? 2 vezes x, 2x. 6 vezes 5, 30. Agora, esse 2 que está multiplicando, eu divido. Então, fica x igual 30 dividido por 2, e 30 dividido por 2 é 15. Então, quantos dias são necessários? São necessários 15 dias. 15 dias é menos de 12? Não, né? Não é. Então, esse item é um item falso. Então, uma questãozinha da UFSC, um item falso, um item que a gente não vai marcar. Beleza, gente?